isso aí voltamos com um interesse muito geral, não é, Mari? Vamos contar para eles sobre reposição hormonal. Como é que é isso? Ipsis literis, pessoal em casa. Reposição hormonal tanto de mulheres quanto de homens. Todo mundo pensa em reposição hormonal naquela senhorinha, né? Que passou da menopausa, já é uma que morre por causa dos calores, pele seca, cabelo caindo, mas o homem também participa disso. E antes da mulher. Ai, mas um adendo aí. Hoje em dia o mundo tá tão moderno que as mulheres que entram na menopausa, elas não são mais aquelas senhorinhas de cabelo branco e tricotando em casa. Elas estão na academia, levantando muito peso, sendo dinâmicas, não é? Sim. Mudou muito, Mari. Sim. Explica para o pessoal isso também. Eu sempre falo para as minhas pacientes que é uma escolha sua decidir quem você vai ser no futuro. Antigamente a gente falava de menopausa, era 8 ou 80. Ou era uma senhorinha, magrelinha, que andava devagarzinho, toda atrofiada, que não tinha equilíbrio. Ou era a senhorinha gordinha, que andava devagarzinho, também não tinha equilíbrio. Nenhuma das duas tinha massa muscular. E as duas morriam e começavam a ter comorbidades pelo mesmo motivo. Elas perdiam o equilíbrio, elas caíam e começavam a ter fraturas e depois era só ladeira abaixo, né? Então, por isso que a mulher acreditava o quê? Entrou na menopausa, acabou a vida. Hoje, é uma questão de escolha sua. A mulher, mesmo depois dos 40, dos 50, ainda trabalha, viaja, namora, entendeu? Tem uma vida ativa. Então, a gente precisa de força. Por isso que eu falo força de vida. Para você continuar mantendo postura, você continuar entrando nas suas roupas, participando do convívio social todo, né? Então, a gente não tem como. Você tem que fazer atividade física, tem que pegar peso, é carga. Então, a musculação não é uma questão de escolha. É necessário, é o mal necessário. E, gente, quer goste ou não, já conto pra vocês uma coisa. Eu não gosto de fazer musculação. Eu vou por quê? Porque eu preciso. Encontro a doutora Mariana, tô lá, tô sorrindo, mas é porque é o mal necessário mesmo. Para nós aguentarmos o nosso arcabouço direito, com uma postura correta, precisa da musculação. Não tem mas jeito. eu gosto só de aeróbio, doutora Mariana. Vamos escutar, vai dar eco aí alguém falando. E aí? Então, só o aeróbico não é o suficiente, né? Porque, principalmente o pessoal da bike, da corrida, aquilo também tem consumo de massa muscular. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa estar no equilíbrio. Fazer um Não tô capital. falando que tem que parar de fazer, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Pode ver, você olha quem só corre, sempre o quê? Você não vai ver um marombado correndo forte, assim, maratonas. Nem consegue. É sempre um bem magrinho, molinho, não é? Tísico, consumido com a pele mesmo. flácida, porque realmente... Canela fina. Exato, mas libera muito mais radical livre. O radical livre, o que ele faz, gente? Oxida as nossas células e nós envelheceremos aos pouquitos, não é assim? E é inevitável, né? Mas se a gente não cuidar e não tá renovando e melhorando a nossa porcentagem de massa muscular, não tem jeito. Então, mulheres têm que fazer reposição hormonal e é uma escolha de vocês. E quanto aos homens? Os homens também. Então, na mulher, a gente pensa só em relação à menstruação, à menopausa. E os homens, com 35 anos, então muito cedo, eles são jovens, a taxa de testosterona já começa a cair. Gente, homens aí, produção masculina. Então já começa a cair, mas ele acha que ele tá cansado, porque ele tá trabalhando muito, porque 35 anos ele tá no mercado, tá trabalhando, então ele entende, eu tô cansado, trabalhando muito, tá difícil, aí ele começa a ter aquela barriguinha, começa a aparecer, e isso também já faz parte do hormônio tá caindo, então que tem que ser avaliado, entendeu? De manhã já fica mais difícil a disposição, entendeu? E até na parte do sexo, é que eles são mais restritos a procurar alguém para falar, entendeu? Mas ele já começa a sentir. Então, até antes dos 40, esse tipo de sintoma. E precisa de reposição também. Então, homens aí que já tem essa barriguinha saliente, essa indisposição, melhor que procure uma médica do esporte. E ficam com vergonha de procurar uma mulher, mesmo sendo uma médica?
Não. Não tenho. Eu acho que é porque, como eu tenho uma relação com as minhas pacientes muito boa, eu sempre converso bastante, explico, né? E eu não encontrei entrave nenhum, assim, sabe? Eles chegam, conversam, porque a pessoa, mesmo o homem, ele se abre, não sei, às vezes. E tem o sigilo, não é, gente? Claro. Profissional que entra aí. No caso, doutora Mariana, quais seriam, o pessoal em casa tem um pouco assim de dúvidas, a reposição hormonal feminina e a masculina? O tipo de hormônio? É. Então, a mulher, a feminina, a gente fala sobre estrogênio, né, e progesterona. Então, são estrogênios e progestinas. E, dependendo da fase onde ela tá, a gente chega a usar um pouco de testosterona também, tá? Depende de queixa, de composição corporal, tudo isso. O homem é testosterona. Homem sempre é mais simples, né? Tá. Mulher sempre é mais complicado. Mulher a gente tem que fazer todo um estudo por causa de risco de câncer de mama, risco de câncer de endométrio. A gente tem que ter... Por isso que é importante estar fazendo os exames, entendeu? Procurar qualquer profissional, porque hoje todo mundo fala de hormônio e ele pedir meia dúzia de exames, não vê nada da tua rotina, da parte de mama, de útero, e para os homens também, porque ele tem próstata, a gente tem que saber fígado, entendeu? Então, quando você passa lá comigo, vai ter que fazer ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen total, porque eu tenho que ter certeza que tá todo funcionando bem. Tem que estar redondinho. Pra gente ajustar o que não tiver e saber com segurança o que usar e até onde a gente pode ir. Ou seja, somos personalíssimos, singularíssimos. Sim. Não siga aquele amigo seu da esteira, aquele que treina com você. O seu corpo é individual. Cada um de nós somos um CPF. É isso mesmo. Sendo prática aqui no programa, né, gente? Agora, vamos às celeumas. E claro, doutora Mariana, fale-nos apenas o que você puder. E quanto aos... É um assunto heterodoxo. Anabolizantes, que as pessoas aí fazem até o uso indiscriminado e não contam para o médico. Não dá uma caca no futuro? Dá. Bastante. Mas é assim, quando é para esse fim, né, não tem como você participar, você vem numa consulta e não me contar o que é que você já usou, o que você está usando, para que é, senão a gente não consegue chegar, não tem como esconder, até porque eu vou ver os exames e lá vai estar mostrando, não tem como aquilo tá sendo natural, entendeu? Eu não trabalho com esse tipo de uso, não é nem uso, que na verdade é um abuso. Os esteroides, né, gente? A gente usa esteroides a fim da reposição, de melhora de sintoma, e consequentemente a melhora de composição de corpo vem. Idôneos que são vendidos em farmácia. Sim, é tudo com receita, legalizado, hormônio que você consegue manipular, nada de mercado negro, não. Coisa de cavalo, tá, gente? Não é? Hã? É isso mesmo. Porque a gente tem que ser realista. As academias estão por aí, né? O que não falta é gente oferecendo, né? É de contrabando, vem do Paraguai, você não consegue saber o que é contaminado ou não. Você só vai saber depois pelo efeito colateral. Mesmo porque, nós conversamos agora, de repente seu amigo tá lá fortão, assim, e o fígado dele é bom, mas o seu não, amigo. Vai dar uma caca, não vai? É por isso que é importante o acompanhamento, os exames periódicos, porque mesmo eu fazendo tudo, a gente começa com a reposição e ao longo do ano a gente vai acompanhando. Entendeu? E alterando também. Não é chegar, pegar uma receita e ad eterno aquilo. Não tem jeito. Tá, perfeito. Então precisamos de um acompanhamento. Além da anamnese, não adianta também ir numa médica de esporte, passou e depois ficar anos sem ir até lá. Tem que ter o acompanhamento, tá, gente? Não é assim, doutora Mariana? De tempo em tempo a gente tem que retornar. E quanto à melhora de composição corporal, entra nisso da reposição hormonal? Sim. Porque quando a gente está tendo uma baixa na produção dos nossos hormônios, o nosso metabolismo começa a cair. E isso faz toda a diferença na manutenção do nosso corpo. Principalmente a mulher, que é muito mais visível, né?
O estrogênio começa a cair numa velocidade, progesterona numa outra velocidade diferente, e a gente começa a perceber até em formato de corpo. A gente começa a perder massa muscular. Se você não tem o costume já da musculação, da atividade física, de manutenção de massa muscular, a gente pode chegar ao ponto de diminuir, de perder 10% da nossa massa muscular total. E o problema não é ela sumir, o problema é ela ser substituída por gordura. Ai. E na faixa só da barriga. Por isso que a maioria das mulheres no pós-menopausa perdem a cintura. Entendeu? Então, é a queixa. Elas falam, eu tô engordando. E aí você olha bracinho fininho, perninha fininha e a cintura, aquele pneu crescendo, né? E eu falo, não, é o hormônio. Só que a gente tem que avaliar se ela pode usar, o quanto ela pode, se é o suficiente, né? Porque hoje as contraindicações, né, são inúmeras. Caso de câncer de mama, né, trombose. Então a gente tem que, porque todo mundo usa muita medicação hoje. A maioria está acima do peso. Tanto que esses dias, né, foi o Dia Internacional da Luta contra a Obesidade. E a gente tem que entender que a obesidade é uma doença. Entendeu? É uma doença, é mundial, e a gente não pode ficar romantizando, né? Porque ela não tá doente, ela só tá gordinha, a gente tem que aceitar. De ser assim, aceitemos ela assim, gordinha. Não é assim, é o romantismo mesmo. Romantizar uma situação que é uma doença. A gente tem que entender que vem ali alterações quanto à parte metabólica, então a pressão vai subir, diabetes, os eventos cardiovasculares, então infarto, e vem acompanhado disso. Né? Não tem como você falar de obesidade e saúde, não anda junto. E a mulher obesa, ela vai entrar na menopausa antes? Ou não necessariamente? Nem sempre, mas ela pode começar com sintomas antes, por causa do excesso de gordura mesmo em volta do corpo, entendeu? Eu sempre explico que, por mais, a gente pode até produzir os nossos hormônios numa quantidade normal, né, e tá tudo bem, mas não condiz com a clínica. Então, ela tem os sintomas, ela tem os fogachos, ela tem aquela secura de pele, ela não tem libido, e é por causa dessa indisposição, desse sedentarismo. Entendeu? Para finalizar, vamos lá. Conte-nos um pouquinho sobre os hormônios sintéticos, já que ambos, homens e mulheres, precisam deles. Os sintéticos não irão, ao invés de serem excretados pelas nossas excretas do nosso organismo, se acumular ou se acumulando ao continuar dos anos e dar um problema no futuro? Hoje a gente não está usando tanto. Ele é sintético por ser produzido num laboratório. Tá. Mas você já deve ter ouvido falar dos bioidênticos. Já recebi, a doutora Adriana veio aqui nos contando. Então, e praticamente não tem mais no mercado a reposição sem ser ninguém quer. Todo mundo quer bioidêntico. Porque acredita, mas é um mito, né? Uma coisa em volta de que aquilo é uma proteção a mais, de que aquilo não vai te dar câncer. Porque todo mundo tem medo do hormônio dar câncer. Né? Não é assim. É a falta de acompanhamento. Muita gente usou doses altíssimas, sem saber sobre indicação ou não, encostou a barriga no balcão da farmácia e comprou. A barriga, literalmente, tá, gente? Já tá com aquele E cinturão. comprou um remedinho e começou a tomar porque o amigo, a prima tomava, e não é assim. Né? Então, toda vez que você chega no consultório, eu tenho que te conhecer, eu tô te conhecendo naquela hora. Então, eu tenho que saber sobre os teus hábitos, sobre o teu antecedente familiar, sobre tudo que você usa e já usou, para eu conseguir chegar na melhor opção, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala de reposição, é tudo o bioidêntico mesmo manipulando. Então a gente fala de estradiol, testosterona, entendeu? A gente não tá falando dos veterinários ali, né? Entendeu? Doutora Mariana, foi um prazer recebê-la aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que tenham, deixem-nos abaixo e responderemos. Eu não, no caso da doutora Mariana. E será um prazer tê-la novamente quando lhe aprouver. Obrigada. Considerações finais? Você procurando melhora da qualidade de vida, procure um profissional. Um profissional mesmo. A gente tem que se informar, né? Quanto à formação, o tipo de trabalho, de assistência, né? Porque é importante a gente se informar e ter uma qualidade. Hoje o paciente, ele não quer passar em consulta e pegar uma receita. Ele quer uma orientação, ele quer um acompanhamento e é mais do que isso, é o envolvimento. A gente tem um entrosamento mesmo, né? Médico-paciente. Então, é muito importante você pesquisar quanto ao profissional que vai te acompanhar. Muito bem. E assim finalizamos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!